O senador Esperidião Amin, da Tribuna, anunciou e comemorou a decisão da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional de convidar o ministro de Lula, Mauro Vieira, a prestar esclarecimentos sobre o asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, que foi buscada com um avião da Força Aérea Brasileira para vir se esconder no Brasil da justiça de seu país. Esperidião Amin disse: se o ministro das Relações Exteriores assumiu essa decisão de assim tratar a ex-primeira-dama do Peru, acolhendo alguém condenado por corrupção, sem que haja um processo de anulação ou coisa parecida, das duas uma, como diria o Brizola, ou algo é diáfano, impreciso e estimula até aleivosias e maldades. Ou imaginam que, por osmose, o STF daqui pode abolir a pena de lá, estendendo a anulação da Lava Jato aos seus filhotes ou às suas consequências, porque só no Chile já foram várias as condenações por corrupção concretamente demonstrada que é do mesmo DNA, é subsidiária àquilo que aconteceu no Brasil e que foi promovido no Brasil. O senador também comentou a nota emitida pelo Supremo Tribunal Federal em resposta à revista The Economist, lamentando: é mais um degrau que a nossa Suprema Casa da Justiça desce, levando consigo credibilidade e levando consigo aquilo que construiu em termos de instituições no Brasil ao longo da história e da democracia principalmente. Então hoje eu só vou deplorar isso, até porque é o fato jurídico e político mais deprimente deste final de semana. Deixo aqui assinalada com muita tristeza essa carta que revela, primeiro, soberba e, segundo, desprezo à inteligência e à dignidade do povo brasileiro. O senador Plínio Valério comentou: quanto a essa decisão do Supremo, a minha posição foi sempre a mesma desde que eu cheguei aqui. Remédio amargo. A doença é grave, o remédio é amargo. Enquanto não houver impeachment de um ministro, as coisas não vão voltar para o local. O ministro do Supremo Tribunal Federal é pego em 8 mentiras numa nota que ele dá e ele dá brigando. Olha só, é um presidente do Supremo, de uma instituição, respondendo a um jornal estrangeiro. Olha só o nível a que nós chegamos. O senador Oriovisto Guimarães, por seu turno, apontou a omissão do Senado. Eu fico triste de ter que ler essas palavras escritas por um inglês, mas é inegável que essa visão de 20 anos dos erros todos que os políticos brasileiros cometeram é correta. Ela pode não ser completa. Qualquer brasileiro, qualquer um de nós, poderia enriquecer isso aqui com centenas de outros exemplos de erros grotescos do Supremo Tribunal Federal. Bastaria falar em um, por exemplo, a liminar do Lewandowski, que suspendeu a lei das estatais. Ficou suspensa 6 meses, depois o colegiado apreciou, mas aí Lula já tinha nomeado todo mundo que ele queria, contrariando a lei das estatais, e o Supremo simplesmente disse: não, a lei das estatais é válida, só que tudo que foi feito com a liminar do Lewandowski continua valendo. Então parece brincadeira de criança, não é? Igualmente, nós aqui no Poder Legislativo, como muitos colegas já disseram aqui inúmeras vezes, estamos faltando com o nosso papel. Uma revista inglesa pede que a gente coloque limites no Supremo. Nós não colocamos. O senador Eduardo Girão, ao responder, lembrou: eu acredito que precisa urgente de um levante dos homens de bem desta casa chegarem ao presidente Davi Alcolumbre e dizerem: Davi, o que é isso? O que é isso? Está parado e vai ficar por isso mesmo? Quem é o líder do Congresso? Então chega, já deu. O senador Plínio, há pouco tempo, ocupou a mesma tribuna que o senhor está e disse: só tem um remédio, e eu concordo com ele. Tem outros paliativos, mas um remédio vai resolver, que é impeachment de um ministro do Supremo. Tem 70 nessa gaveta, já chegou a 70. Enquanto não tiver, nós não vamos ter o reequilíbrio entre os poderes da República. Pode resolver com a PEC do fim das decisões monocráticas, com outra coisa colar. Mas o que vai dar moral para esta casa desmoralizada, que é o Senado Federal, nos 200 anos, é impeachment de um ministro do Supremo, que esta casa, em 200 anos, no bicentenário, nunca fez.
Nunca fez e motivo tem. E tem que vir um artigo lá da Inglaterra para a gente ver o caos institucional gerado pelo Supremo Tribunal Federal. O senador Plínio Valério complementou. A maior revista do planeta faz um artigo que leva, não digo obriga, leva o vaidoso presidente do Supremo a responder à revista, a se expor, porque a arrogância beira a burrice. A arrogância, a pedantice, beira, e é o que aconteceu, essa vaidade que se tem de querer responder a tudo e a todos. Aí, o presidente do Supremo responde e é pego na mentira. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje eu vi um lampejo de cajuru aqui, senador Eduardo Girão, provocado por Vossa Excelência. Foram as suas palavras que, como se diz na minha terra, que indicaram com ele. Ou seja, o estimularam a dar o depoimento que ele deu a respeito do requerimento de autoria do senador Sérgio Moro, que eu subscrevi também e aprovamos hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós convidando com o menor lapso de tempo possível o ministro das Relações Exteriores para explicar, né, essa transação que está em curso de acolher alguém condenado pela Justiça com meios oficiais do nosso país, inclusive meios de transporte. Se o ministro das Relações Exteriores assumiu essa decisão de assim tratar a ex-primeira-dama do Peru, acolhendo alguém condenado por corrupção, sem que haja um processo de anulação ou coisa parecida, das duas uma. Ou como diria o Brizola, algo há. Algo é diáfano, é impreciso. E estimula até aleivosias e maldades. Ou imaginam que por osmose o STF daqui
pode abolir a pena de lá, né? Estendendo a anulação da Lava Jato aos seus filhotes ou às suas consequências, porque só no Chile já foram várias as condenações por corrupção concretamente demonstrada, que é do mesmo DNA, é subsidiária àquilo que aconteceu no Brasil e que foi promovido no Brasil. Então, essa explicação eu acho que é uma questão de Estado. Eu considero, e reiterei isso hoje, que tenho profundo respeito à diplomacia brasileira e acho que esse incrível feito, né, pode ser comparável a aquele filme que ficou famoso, O Resgate do Soldado na Normandia, na Batalha da Normandia, só que com um sentido muito menos nobre. Eu creio que isso é da incumbência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E, finalmente, quero, mencionando aqui o que já foi reportado pelo senador Eduardo Girão, não posso deixar de apresentar a minha manifestação de tristeza, não apenas pela perda da vida do nosso Papa, que eu já tive a oportunidade de manifestar a respeito, mas de algo bem mais presente para nós. Esta carta ou esta nota que o presidente do Supremo Tribunal Federal subscreveu a propósito, ou pretendendo ser uma resposta ao The Economist, e com os 7 flagrantes de imprecisão que o senador Eduardo Girão mencionou, são 8 flagrantes de imprecisão. Eu não vou dizer que tudo é mentira, mas dizer que foram eles que celebraram a vitória, que eles que derrotaram, e não nós, porque a frase foi: nós derrotamos o bolsonarismo. A frase do presidente do Supremo Tribunal Federal, com o testemunho do então ministro da Justiça, hoje casualmente ministro do Supremo, Flávio Dino, foi: nós derrotamos, o nosso coletivo, o nosso grupo, o nosso partido, ou a nossa aliança. Essa missiva, essa nota ou carta, resposta, é mais um degrau que a nossa Suprema Casa da Justiça desce, levando consigo credibilidade e levando consigo aquilo que se construiu em termos de instituições no Brasil ao longo da história e da democracia, principalmente. Então, hoje eu só vou deplorar isso, né? Até porque é o fato jurídico e político mais deprimente deste final de semana. No campo pessoal, no campo religioso, no campo da paz do mundo, eu já deplorei a morte e fiz a minha consideração elogiosa à jornada de Jorge Bergoglio, do nosso Papa Francisco, jesuíta, né, para a alegria dos meus professores, que me inspiraram na minha educação na época ginasial, agora seria fundamental, e deixo aqui assinalado com muita tristeza essa carta que revela, primeiro, soberba, segundo, desprezo à inteligência e à dignidade do povo brasileiro. Muito obrigado. Meu amigo presidente senador Cajuru, senadoras, senhores senadores, no país em que o presidente da República manda buscar corrupto em avião da FAB, no país em que o ministro do Supremo é pego numa nota só com 8 mentiras,
onde ministros citam leis que não cumprem, exigem respeito que não dão. Os temas são tantos aqui. Eu vim para falar, Lucas, sobre exatamente ICMBio da nova área que estão criando lá no Amazonas. Aí o Cajuru, o Amin, o Girão, o Moro, o Mourão tocam no tema do Supremo, que também é pertinente. E são tantos os temas que a gente tem que optar por um. Quanto a essa questão do Supremo, minha posição foi sempre a mesma, desde que eu cheguei aqui. Remédio amargo. A doença é grave. O remédio é amargo. Enquanto não houver impeachment de um ministro, as coisas não vão voltar para o local. Então, nesse meio de angústia que a gente vive, e eu aviso, não vou sucumbir nem desistir. É preciso que nós possamos resistir, sim. Aqueles que dizem paz da democracia, defensores da democracia, não precisa de defesa. Democracia precisa de prática. Onde a democracia é exercida plenamente, ela por si só se basta. As instituições se bastam. O ministro do Supremo Tribunal Federal é pego com 8 mentiras. Numa nota que ele dá brigando, olha só, um presidente supremo de uma instituição respondendo a um jornal estrangeiro. Olha só o nível que nós chegamos. Olha, eu fico triste, Cajuru, de ter que ler essas palavras escritas por um inglês. Mas é inegável que essa visão de 20 anos, dos erros todos que os políticos brasileiros cometeram, ela é correta. Ela pode não ser completa. Qualquer brasileiro, qualquer um de nós poderia enriquecer isso aqui com centenas de outros exemplos de erros grotescos do Supremo Tribunal Federal. Bastaria falar em um, por exemplo, a liminar do Lewandowski, que suspendeu a lei das estatais, ficou suspensa 6 meses, depois o colegiado apreciou, mas aí Lula já tinha nomeado todo mundo que ele queria, contrariando a lei das estatais, e o Supremo simplesmente disse, não, a lei das estatais é válida. Só que tudo que foi feito com a liminar do Lewandowski continua valendo. Então parece brincadeira de criança, não é? Igualmente, nós aqui no Poder Legislativo, como muitos colegas já disseram aqui inúmeras vezes, estamos faltando com o nosso papel. Uma revista inglesa pede que a gente coloque limites no Supremo. Nós não colocamos. A duras penas, esse Senado aprovou o fim das decisões monocráticas. Vai para a Câmara. A Câmara não aprova. E por que não aprova? Porque há um conluio entre poderes. Não mexa comigo, eu não mexo com vocês. Coisa tão séria quanto essa, está lá o fim do foro privilegiado, aprovado por unanimidade no Senado, de autoria do Álvaro Dias. Parado há anos, muitos anos, já vai para 8, 9 anos, já perdi até a conta. Volta e meia ameaçam de colocar em votação, mas nunca colocam. Existem outras leis simples, como por exemplo uma da sua autoria, que pede o fim da reeleição, estabelece um mandato de 5 anos, muda mandatos de deputados e senadores, faz coincidir eleições. E eu me pergunto às vezes, nós aprovamos 500 leis aqui. Se nós aprovássemos só essas 3, fim do foro privilegiado, fim de decisão monocrática, fim de reeleição, a cara do Brasil seria outra. Olha, o fim do foro privilegiado implicaria no que todos os políticos corruptos estariam fora da política. Por quê? Porque seriam condenados em primeira instância. Não dá para aliciar todos os juízes que tem no nosso país. Seriam condenados por um colegiado em segunda instância, por um dos tribunais regionais. E pela lei da ficha limpa estaria fora da política. Seria uma limpeza na política. Uma limpeza na política. Se não tivesse decisões monocráticas, ao invés de ter 11 Supremos, nós teríamos um Supremo. Um Supremo. Nós temos 11 e não teríamos as barbaridades que temos. E se não tivéssemos essa maldita reeleição, não teríamos uma situação tão esdrúxula como as que estamos vivendo hoje, com o país pagando mais de 1 trilhão por ano de juro da dívida interna, com o próprio governo admitindo que em 2026
Isso está na PLO, não sou eu que digo, é o governo que diz, é o governo Lula, do ministro Haddad que diz, não haverá dinheiro para a educação, não haverá dinheiro para a aposentadoria, as despesas obrigatórias não serão cobertas, não serão cobertas. Nós não enfrentamos essas questões, por quê? Porque o governo prefere deixar isso para 2027, já que em 2026 tem reeleição, já que em 2026 ele tem que ganhar uma eleição e não será fazendo aperto que ele vai ganhar eleição. Ele precisa jogar dinheiro na economia. É uma tristeza o que nós vivemos. Eu quero só deixar registrado esse artigo, que eu achei uma análise extremamente imparcial. Condena Bolsonaro, condena Lula, condena Congresso, condena todos os defeitos do Brasil. É o Brasil que temos, é o Congresso que temos, são os líderes que temos. Mas nós precisamos fazer uma autocrítica. E, nesse sentido, o artigo foi providencial. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o senador Iovisto. Eu sempre procuro assistir com muita atenção o que ele fala, porque ele tem conteúdo. E o senhor falou, a verve forte da economia. Ele é nosso professor aqui. Mas hoje, de todos os pronunciamentos que o senhor já fez nessa casa, e foram muito bons, esse foi o melhor. Quero deixar claro. Porque não apenas o senhor toca na economia, mas toca no principal problema do país, que é a insegurança jurídica. Quem é que vai investir no país que um homem com a caneta na mão anula o Senado, anula a Câmara dos Deputados e faz o que quer? O senhor deu o exemplo da lei das estatais, mas nós temos várias outras interferências supremas aqui nessa casa, vergonhosas. E o que mais deixa a gente incomodado, senador Iovisto, e o senhor tocar nesse tema me enche de esperança, que eu tive no seu estado, e eu vejo a preocupação do paranaense com essa questão. Nós precisamos nos juntar, porque denunciar da tribuna, o senador Plínio sempre faz, senador Cajuru, eu, o senhor, muitos outros aqui. Mas estão fazendo o quê? A gente de bobo, de gato de sapato? Porque está aí o diagnóstico. Cadê a liderança da presidência do Senado para chegar na Câmara e dizer, vamos votar a PEC do fim das decisões monocráticas? Já está lá há 3 anos. E 7 anos, 7, está a PEC do fim do foro privilegiado. E sabe o que mais? 1 ano e meio a PEC antidrogas, que nós votamos aqui a partir de uma interferência do Supremo e está parada lá. Então, senador, eu acredito que precise urgente de um levante dos homens de bem dessa casa, de chegar para o presidente Davi Alcolumbre e dizer, Davi, o que é isso? O que é isso? Está parado e vai ficar por isso mesmo? Quem é o líder do Congresso? Então, chega, já deu. O senador Plínio, há pouco tempo, ocupou a mesma tribuna que o senhor está e disse, só tem um remédio, e eu concordo com ele. Tem outros, paliativos, mas um remédio vai resolver, que é impeachment do ministro do Supremo. Tem 70 nessa gaveta. Já chegou a 70. Enquanto não tiver, nós não vamos ter o reequilíbrio entre os poderes da República. Pode resolver com a PEC do fim das decisões monocráticas, com outra coisa acolá, mas o que vai dar moral para essa casa desmoralizada, que é o Senado Federal, nos 200 anos, é o impeachment do ministro do Supremo, que essa casa, em 200 anos, no bicentenário, nunca fez. Nunca fez. E motivo tem. E tem que ver um artigo lá da Inglaterra para a gente ver o caos institucional gerado pelo Supremo Tribunal Federal. Presidente Cajuru, senador Iovisto, não, longe de mim colaborar, é mais para dar um testemunho da luta e da inteligência, da percepção que o senhor teve quando chegou aqui, porque é bem antiga essa PEC. Assim como é a nossa de fixar mandatos, cada um agindo da sua maneira, mas a de acabar com decisão monocrática é de todas a mais importante. O Supremo deixou de ser colegiado.
Quando foi criado o Supremo, era para ser um colegiado, e tem nome de colegiado, mas não age como colegiado. Cada um age da sua forma, através dessa famigerada decisões monocráticas. A gente lamenta que esteja dormitando na Câmara, a culpa não é nossa, cabe a nós agora ficar cobrando e cobrando. Olha só a importância, Cajuru, da PEC do senador Eurivistos. A maior revista do planeta faz um artigo que leva, eu não digo obrigo, que leva o vaidoso presidente do Supremo a responder à revista, a se expor, porque a arrogância, ela beira a burrice. A arrogância, a pedância, ela beira. E é o que acontecia, essa vaidade que se tem de querer responder a tudo e a todos. Aí o presidente do Supremo responde, é pego na mentira. Portanto, esse meu parte, Eurivistos, é só para que eu faça parte desse momento, desse teu brilhante discurso. Muito obrigado aos colegas. Muito obrigado, senhor presidente.